Você já parou para pensar como uma única decisão pode mudar o destino de um país inteiro? Hoje vamos revelar os bastidores de uma escolha que está sacudindo o cenário político. E o que ninguém está te contando sobre isso? Bom, em primeiro lugar é importante frisar que a baixaria protagonizada pela primeira-dama petista foi financiada com dezenas de milhões de reais de dinheiro público. Só em cachês de artistas foram gastos cerca de R$1 milhão do pagador de impostos. A farra, ou melhor, o festival com dinheiro do povo, foi batizado pela imprensa de Janja Palusa. Tamanho o empenho da organização do evento em alavancar a imagem da primeira-dama com a tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito mais fácil e efetivo seria doar aí cestas básicas para a população vulnerável. Mas a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja, não tem um histórico de grandes realizações nessa área, que costuma ser a atribuição principal das grandes primeiras damas. Vamos recapitular. No primeiro ano do governo Lula, Janja realizou seu sonho e foi curtir a folia do carnaval em um camarote lá em Salvador, enquanto o litoral paulista estava embaixo d'água. Alguns criticaram aí a senhora Lula por insensibilidade com as vítimas e seus familiares. Mais pra frente, em setembro de 2023, o Globo publicou essa matéria aqui. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, aquele ciclone extratropical que deixou mais de 40 mortos, Janja festeja a chegada à Índia e vira alvo de críticas. É aquele vídeo que ela fala, namastê, me segura que eu já vou sair dançando. Enfim, uma tremenda vergonha alheia. Aspas. Primeira-dama publicou o vídeo em que aparece animada, muito animada, no desembarque e apagou o post após repercussão negativa. Fecha aspas. Posteriormente, em maio agora, de 2024, em meio às enchentes sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, que mataram cerca de 200 de brasileiros, os leitores do Globo se depararam com essa manchete aqui. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após mais uma repercussão negativa, a Janja volta a Brasília no mesmo dia e a assessoria do governo federal desmente o jornal. Mas passam alguns dias e um vídeo emocionado da primeira-dama aos prantos, celebrando o resgate de um cavalo, também gera polêmica, já que as vítimas humanas da tragédia não contaram com tamanha exibição pública de solidariedade. Nesse contexto, os eventos laterais do G20 seriam um palco ideal para resgatar a imagem da Janja como uma primeira-dama mais atenta à população vulnerável. Contudo, aqueles milhões e milhões de reais de dinheiro público despejados no tal Janja Palusa não foram suficientes para impedir a primeira-dama petista de se expressar como ela realmente é e da forma que ela realmente pensa. E eu digo isso porque até agora ela não se retratou e nem se desculpou pela grosseria, pelo vexame internacional e pelo ônus diplomático que ela impôs ao Brasil, considerando que ela insultou gratuitamente um expoente da humanidade e um dos principais nomes do futuro governo americano. E, assim, eu até imagino que esse tipo de linguajar chulo faça parte do dia a dia da primeira-dama e por isso ela tenha xingado o Elon Musk, mandando ele se ferrar. Afinal de contas, o marido Lula disse em entrevista já com o presidente que só ficaria bem o dia em que ferrasse com o Sérgio Moro. E o seu enteado, Luiz Cláudio, filho do Lula, supostamente já se referiu à senhora Janja como uma oportunista. A fonte dessa informação é o site Metrópolis. Claro que os termos utilizados não foram ferrar e nem oportunista, mas eu me recuso a reproduzir a baixaria dessa família presidencial em um ambiente de excelência como esse. Mas enfim, endereçando a pergunta, Juliana, o fato é que o Brasil não foi ofuscado pela Janja, porque para que isso acontecesse, ela precisaria brilhar, e brilhar com luz própria. Por enquanto, o que nós vemos é o seguinte, uma primeira-dama que foi impedida de dar entrevista durante a campanha, que ostenta um estilo de vida luxuoso regado a dinheiro público, que não demonstra grande empatia com a população vulnerável e que não é capaz de reconhecer o erro das suas próprias falas. A pessoa assim não ofusca nem uma lâmpada queimada. Vamos recapitular. No primeiro ano do governo Lula, Janja realizou seu sonho e foi curtir a folia do carnaval em um camarote lá em Salvador, enquanto o litoral paulista estava embaixo d'água. Alguns criticaram aí a senhora Lula por insensibilidade com as vítimas e seus familiares. Mais pra frente, em setembro de 2023, o Globo publicou essa matéria aqui. Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, aquele ciclone extratropical que deixou mais de 40 mortos, Janja
Janja festeja a chegada à Índia e vira alvo de críticas. É aquele vídeo que ela fala, namastê, me segura que eu já vou sair dançando. Enfim, uma tremenda vergonha alheia. Aspas. Primeira-dama publicou vídeo em que aparece animada, muito animada, no desembarque e apagou o post após repercussão negativa. Fecha aspas. Posteriormente, em maio agora de 2024, em meio às enchentes sem precedentes lá no Rio Grande do Sul, que mataram cerca de 200 de brasileiros, os leitores do Globo se depararam com essa manchete aqui. Janja no Rio para o show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Após mais uma repercussão negativa, a Janja volta a Brasília no mesmo dia e a assessoria do governo federal desmente o jornal. Mas passam alguns dias e um vídeo emocionado da primeira-dama aos prantos, celebrando o resgate de um cavalo, também gera polêmica, já que as vítimas humanas da tragédia não contaram com tamanha exibição pública de solidariedade. Nesse contexto, os eventos laterais do G20 seriam um palco ideal para resgatar a imagem da Janja como uma primeira-dama mais atenta à população vulnerável. Contudo, aqueles milhões e milhões de reais de dinheiro público despejados no tal Janja Palusa não foram suficientes para impedir a primeira-dama petista de se expressar como ela realmente é e da forma que ela realmente pensa. E eu digo isso porque até agora ela não se retratou e nem se desculpou pela grosseria, pelo vexame internacional e pelo ônus diplomático que ela impôs ao Brasil, considerando que ela insultou gratuitamente um expoente da humanidade e um dos principais nomes do futuro governo americano. E, assim, eu até imagino que esse tipo de linguajar chulo faça parte do dia a dia da primeira-dama e por isso ela tenha xingado o Elon Musk, mandando ele se ferrar. Afinal de contas, o marido Lula disse em entrevista já com o presidente que só ficaria bem o dia em que ferrasse com o Sérgio Moro. E o seu enteado, Luiz Cláudio, filho do Lula, supostamente já se referiu à senhora Janja como uma oportunista. A fonte dessa informação é o site Metrópolis. Claro que os termos utilizados não foram ferrar e nem oportunista, mas eu me recuso a reproduzir a baixaria dessa família presidencial em um ambiente de excelência como esse. Mas enfim, endereçando a pergunta, Juliana, o fato é que o Brasil não foi ofuscado pela Janja, porque para que isso acontecesse, ela precisaria brilhar, e brilhar com luz própria. Por enquanto, o que nós vemos é o seguinte, uma primeira-dama que foi impedida de dar entrevista durante a campanha, que ostenta um estilo de vida luxuoso regado a dinheiro público, que não demonstra grande empatia com a população vulnerável e que não é capaz de reconhecer o erro das suas próprias falas. A pessoa assim não ofusca nem uma lâmpada queimada. O comportamento de uma primeira-dama não reflete apenas sua imagem pessoal, mas também a percepção do Brasil no cenário internacional. Quando atitudes destoam do protocolo esperado, isso pode gerar constrangimento e até prejudicar a credibilidade do país em relações diplomáticas. É como se o Brasil, ao invés de ser lembrado por sua força cultural e econômica, passasse a ser alvo de piadas ou críticas pela falta de seriedade em momentos estratégicos. A imagem externa importa, porque impacta desde parcerias comerciais até o respeito na geopolítica global. E você, o que acha do comportamento da primeira-dama brasileira? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Até o próximo vídeo.